Dubladores brasileiros estão correndo perigo de serem perderem o emprego. fadados e perderem seu emprego. Eles e qualquer outra pessoa que trabalha hoje. Sabe por quê? Por causa da Porque o que inteligência está artificial. acontecendo? Por causa da inteligência artificial. Não, gente, isso não vai A falar. inteligência artificial, o que está acontecendo? Hoje, o porquê, né, eles estão fadados a perder o seu emprego? Porque tá rolando um teste com uma AI Uhum. que ela pega a voz do ator e traduz para Ah, dezenas eu de vi isso línguas conforme a voz do cara. Então, é bem Ele bizarro. consegue mexer até bem bizarro. no movimento da ele boca, consegue né? pegar até Pechar. o Não, movimento da boca. Então, Cara, isso cara, é sinistro, perigoso, cara, sinistro, perigoso. assim. Truquei essa ideia aí, hein? Perigoso. Não, mas eu vou te Eu falar. não quero que aconteça. Mas Pô, vai acontecer. os dubladores brasileiros pra mim são os melhores que tem. Mas eu vou te mandar real zona Mas de. pensa, deixa eu só finalizar. Pensa em questão de investimento. Tu prefere pagar um dublador ou uma AI que vai pegar tudo, inclusive a mesma voz do cara, o mesmo tom e só traduzir pra outra língua? É que, primeiro que, tradução... Por que a gente não usa o Google Tradutor, por exemplo, para traduzir livro? Mas já tá totalmente diferente o Google Tradutor. Não. Porque mas ele não é localizado. Isso, e ele não tem inteligência, ele não sabe adaptar, entendeu? Então, por exemplo, poesia. Você não consegue traduzir poesia no Google Ah, Tradutor. beleza, mas porque você daí precisa é só de- ter um. de uma Aí é inteligência. só ter um cara que vai escrever ali. Tá, vai mas adaptar qualquer- o- Hoje qual tu que é a consegue importância- alterar do Qual que é a importância negócio. da tua... Uma das coisas mais importantes na atuação é a entonação da voz e Ah, tudo mas mais. isso aí eles Que são conseguem. coisas que você precisa de um ator pra fazer. É por isso que ator, por exemplo, não costuma ser bom dublador. Desculpa, cara. Eu truco o seu truco. peço 6 no teu, Pede no seis- teu Eu peço truco, seis. Ó, porque mas não assim- são argumentos justificativos pra não... O seu Ó, argumento foi ó, arquivado. o seu nível de empolgação com inteligência artificial é inversamente proporcional ao seu entendimento de como funciona a inteligência artificial. E aí eu truco Caraca. essa ideia Meteu de essa, que, hein? de Pra que a cima do inteligência Caio. artificial vai dar alguma coisa, cara. Não Ô, vai olha dar só, em nada. Se eu te digo como um cara que emprega gente com voz. Se vier um bagulho que eu não preciso mais gravar spot, já era. Eu vou Não, mas assinar e foda-se. mas é diferente, tem níveis, né? De É. complexidade da parada. É diferente de você fazer, por exemplo, um anúncio publicitário, um spot de rádio, por exemplo, e um filme Tá bom. dramático. Eu acho que é diferente. Entendeu? Isso, exato. Essa é a questão. Porque, assim, da mesma forma que existe o Vale da Estranheza pra imagem, vai existir o Vale da Estranheza pro som. Mas tu não acha também, que eles são entendeu? capazes de curar o Não. Vale? Não. Tu acha Não que... são. Mas tu a acha gente que tá pensando na IA de hoje, né? Ou não? A gente tá falando Não, uma na IA IA no geral. que ela já evoluiu de 3 meses pra cá. Não, a questão é a a mesma seguinte, IA gente. que antes não conseguia mexer a boca do cara, hoje tá conseguindo fazer quase perfeitamente. A questão é a seguinte, galera. A questão de inteligência artificial é a seguinte. A inteligência artificial nunca vai entender aquilo que ela tá fazendo. É o experimento da sala chinesa do Ciarli. O experimento da sala chinesa é basicamente o seguinte. Imagina você tá numa sala e você tem o trampo de pegar... Você tem tipo um gabarito, assim. Eu tô numa sala chinesa. Não, você tá numa sala fechada e você não tem contato com nada de fora. O seu único trabalho é pegar um papelzinho que vem com umas letras em chinês e você tem um gabarito aqui de que para esse símbolo tem o equivalente em cantonês, por exemplo, que são outros símbolos, certo? Então você tem esse gabarito aqui para todos os símbolos em chinês e para todos os símbolos em cantonês. Você não entende chinês, mas você pega ali o papel, vê símbolo por símbolo e traduz, certo? E passa para frente. A questão é o seguinte, você, nesse experimento, você não sabe o que você está fazendo. No entanto, você está seguindo um algoritmo e fazendo aquilo que foi te requisitado, que era traduzir uma coisa. É exatamente dessa forma que algoritmos de computador funcionam. Sejam eles do mais simples, algoritmo para executar em bolo, seja em inteligência artificial, em rede neural. Então, assim, a inteligência artificial, ela não tem entendimento de mundo. Ô, Lucas, mas e aquela parada do machine learning? Que a máquina vai aprendendo conforme o usuário também vai usando, tipo, ela se retroalimenta. O usuário vai usando e a máquina vai aprendendo. Machine learning usa de uma técnica de fluxos em rede, que é uma rede neural. Certo. Tá, a rede neural, você cria sinapses, certo? A ideia do machine learning é reforçar certas sinapses, ou seja, certos caminhos dentro dessa rede, certo?
a questão do machine learning é que você tem o aprendizado de máquina, ele acontece supervisionado, certo? Então, por exemplo, eu preciso de uma outra pessoa com entendimento de mundo para ensinar a máquina certos padrões. E aí você itera esses padrões e depois você confirma quando ela acertou e quando ela errou. E aí itera de novo, que ela vai refinando o reconhecimento de padrões. Só que ela não sabe o que ela tá fazendo. É a mesma questão do experimento da sala chinesa. Tá, mas tu pegou e falou a questão da entonação. Ah, porque não tem as entonações do artista, beleza. Mas se ele vai puxar a mesma fala do ator, a mesma entonação, você pode corrigir depois colocando, por exemplo, pra dublagem brasileira, palavras que sejam brasileiras, é fácil você trocar essas A palavras questão pra não é isso. só as palavras. Por que fica esquisito, por exemplo, numa dublagem, quando o cara fala "Alá os tiras"? Porque Eu acho normal. esse tipo de vocabulário, com esse tipo de entonação, ele não se encaixa na nossa linguagem brasileira, entendeu? Então, um dos trabalhos de tradução e de dublagem, que é importante, que Mas é eu diferente, né? reconheço, Tradução e dublagem. não, então, mas a dublagem, ela Sim. faz uma adaptação. Sim, É uma adaptação, Sim, não mas é uma não tradução. Mas não são os mesmos, não é o cara que dubla que adapta, entendeu? Não, exato, mas a questão é que nesse processo de usar uma IA, você elimina esse trabalho, tanto o trabalho de adaptação, porque existe também um trabalho de adaptação na voz, na atuação, na dublagem. Tá, existe, Entendeu? eu entendo, mas eu acho que isso dá pra. Isso uma inteligência consegue fazer, entendeu? Eu acho que é justamente esse o ponto que a IA não consegue fazer. Porque assim, mesmo que ela fique cada vez melhor com aprendizado de máquina, por exemplo, ainda vai ter o Vale da Estranheza. É a mesma coisa com Não imagens. sei, mas é que tá A mudando. imagem, Mas mesmo é de que, fake. É Mas que que não tá talvez mais a gente na não consiga conceber isso O, visualmente va- o, da va- forma mas é que, como assim, ela é hoje. o Vale da Estranheza tá sendo cada vez menos perceptível. Por exemplo, eu assisti o Indiana Jones, eu já falo mais a fundo sobre isso lá pro final do podcast, mas tem um pedaço do filme que é com o Harrison Ford novo. Se não fosse pela voz de velho que eles E ele insistiram andando muito- como um senhor de 80 anos. Não, quando- mas não Ficou bom? Ficou bom? Ficou igual, tá ligado? né? Ficou igual, assim, é lógico, não tá perfeito. Mas em vários momentos, tipo, antigamente tu via tipo, no Rogue One, tu via uma cena e qualquer cena que tu parasse, tu falava, não, tá parecido, mas pá. Parece Mas tem Play 3 uma ainda. parada ali, né? No Indiana Jones não é o que acontece. Tem cenas que tu vê, beleza, não fecha com isso daí, é uma inteligência artificial. Mas na maioria não digo na maioria, mas em várias cenas tá como se fosse o filme original. Então. Mas eu não acho que vai eliminar, de qualquer forma. Mesmo Não, a não, tecnologia sendo refinada, não elimina Não, a necessidade ele- eliminar, eu acho dos que não- trabalhos. Não, eu não acho que vai extinguir Isso era só o bait, cara. os trabalhos. Eu- Mas ele Precisava caiu. dar- Era o bait e precisava ele dar o caiu. bait Mas dele, eu ok. acho que é o seguinte, eu acho que o Lucas é uma inteligência artificial e ele só não sabe disso ainda. Aí dá É uma um bugada screw. estilo Ô, Lucas, Westworld, o assim. Estênio Garcia entrou no Vale da Estranheza? Entrou. ele a cirurgia plástica dele foi feita pelo artista de VFX da Disney, pô. Stênio Garcia, quem que é isso? É o Bido, pô. Pô, É o Bino? É o Bido. Ah, caralho, não lembro disso. Ozer.